Então vamos lá. Então esse aí seria o formulário de padrão. Então vimos aí de cara aí já duas opções novas, duas funcionalidades novas dentro do formulário. Vou sair aqui e vamos ver algumas alterações. Então temos aqui a configuração do botão Quick Share, que foi incluído aí de novo nessa aplicação. As configurações dos campos aqui são normais. Temos também aqui a opção de log. A gente vai ver aí como criar o módulo do log, mais uma funcionalidade também dessa versão 6. Então você pode configurar o log da aplicação aqui internamente dentro do formulário. Temos aqui também a opção editar campos, que não tinha, que é aquele editar campos que a gente pode aqui já configurar de forma geral todos os campos aqui, alguns atributos incomuns entre eles. Aqui também a gente pode colocar valor na inserção do banco de dados, valor na atualização. Então de novo aí seriam essas configurações, e temos também aqui algumas coisas que são padrão desde a versão 5 que vou demonstrar a vocês. Por exemplo, a validação do CPF do CNPJ. Validação do CPF CNPJ. Então o campo CPF CNPJ, vamos colocar aqui do tipo de dado específico, que faz essa validação, tipo de dado aqui chamado CPF e CNPJ. É o campo que vai validar a informação do CPF ou CNPJ, que a gente pode mudar também o nome, ou CNPJ. Então informando aí CPF ou CNPJ. Então vamos salvar, botão salvar aqui. Então mudou também aqui os botões. Temos aí os botões. Então informamos aí o nome campo CPF CNPJ, para o tipo de dado CPF CNPJ, tipo de dado especial aí para essa validação. E temos aqui o campo TP pessoa, que vai informar como esse campo vai ser validado, se vai ser como CPF ou como CNPJ. Então nesse campo aqui TP pessoa, quando a gente vai trabalhar aí com o campo CPF CNPJ, ou seja, um campo que vai receber tanto CPF ou CNPJ, é preciso a gente ter um campo que informe o tipo de pessoa, se vai ser jurídica ou física, para que esse campo CPF CNPJ venha fazer a validação certa, se é de um CPF, se for pessoa física, se é de um CNPJ de pessoa jurídica. Então aqui nesse campo TP pessoa vamos colocar o tipo de dado chamado tipo CPF e CNPJ. Então, colocando aqui tipo CPF e CNPJ, vamos colocar aqui o campo relacionado, ou seja, o campo que vai receber a informação do tipo de pessoa é o campo CPF e CNPJ, que é do tipo CPF e CNPJ. Então, já temos aqui criados dois radios buttons, no caso um com a opção física e outro com a opção jurídica. Para a seleção de pessoa física e jurídica, para o usuário selecionar em forma de rádio button. Deixar aqui padrão pessoa jurídica e salvar. Então feito isso aí, já está feita a validação do CPF CNPJ. Então executando nossa aplicação novamente. Então está aqui, por exemplo, criar um novo registro. Razão social. Depois aqui vem selecionar física, então a gente informaria aqui o CPF. Ele já cria máscara. Se for inválido, ele vai dar erro, então dados inválidos. Se for válido, por exemplo, então ele não dá o erro. Mesma coisa para a pessoa jurídica. Então também ele faz a validação, cria também a máscara do CNPJ, informa se é válido ou não. Então bem simples aí, se fosse fazer tudo isso na mão, essa estrutura, esse layout, aí um usuário, no caso um desenvolvedor que soubesse, aí se fosse um bom desenvolvedor, já com bastante experiência, desenvolveria esses recursos, tudo funcional. No caso aí inserindo no banco de dados, fazendo conexão com layout amigável, fazendo a validação aí de campos obrigatórios, que já vem aqui de padrão também do script case. Se a gente não deixar aqui também campo obrigatório vazio, ele já valida em tempo de execução e também não deixa o usuário inserir
sem a informação obrigatória. Então dá o erro também aqui, dado obrigatório. Então o usuário, no caso o desenvolvedor fosse fazer isso tudo na mão, manualmente, duraria aí em torno de um dia inteiro de trabalho para criar uma aplicação, um desenvolvedor bom, né? Se fosse desenvolvedor assim médio, que não é tão ágil, um caso normal, demoraria em torno de 2 a 3 dias para desenvolver uma aplicação aí funcional com esse layout dinâmico, layout amigável e fazendo todas as funções de inserção, atualização, exclusões no banco de dados, esses tratamentos básicos, no caso de campos obrigatórios, validação de CPF e CNPJ, que o script case dispõe padrão. Então também aqui para campos do tipo data, no caso campo, esse campo date, no caso no banco de dados é do tipo date, o script case já entende que é do tipo data e já cria esse calendário aqui ao lado do campo para que o usuário venha selecionar a data que ele deseja. Em vez de ele inserir manualmente, ele pode aqui vir e selecionar a data e é preenchido automaticamente. Então aqui esse calendário também é novo, na versão 6. Então, temos aqui esse novo calendário. Na versão 5.2 já tinha, mas não era assim melhorado esse calendário. Então o calendário aí foi melhorado. Mais uma nova melhora aí do script case. Então essa aí seria a nossa validação do CPF e do CNPJ. E também tem uma coisa bem importante aqui, que é a passagem de parâmetros do CEP, a partir do CEP, ou seja, o usuário inserindo o CEP e carregando as outras informações do endereço a partir do CEP. Então como seria dentro do script case? Então também é bem simples aí para a gente fazer isso. No script case também já dispõe esse recurso pronto. Então só é virmos aqui no campo CEP, no caso aqui na configuração do campo, e determinarmos o tipo de dado para CEP. Então com isso a gente já pode ver aí que o script case já tem esses recursos assim em comum entre as aplicações. O script case já tem tudo pronto, no caso só precisaria mesmo desenvolver aqui, a gente vai ver aqui que é na parte de eventos, métodos, PHP, aqui na parte de programação, no caso manualmente, seria em torno dos 20% do seu projeto, no caso como todo o seu sistema, que seriam algumas regras de negócio específicas para o seu sistema, que não é incomum entre todos os sistemas. Então você precisaria desenvolver esses recursos manualmente aqui, codificando com os métodos. Então o script case dispõe você criar métodos PHP para utilizar aí dentro dos eventos Ajax, já prontos aqui em eventos, e também dentro de eventos Ajax que você for criar para determinado campo. Então salvando aqui, ele não vai salvar, vai dar um errozinho porque eu não defini. Vamos aqui em CEP, novamente, só para concluir a configuração do CEP. Então determinamos o tipo de dado aqui do campo CEP, o tipo CEP mesmo, tipo especial CEP, e vamos aqui abaixo em formatação dos valores, determinar aqui os campos que vão receber as informações do CEP. Então aqui o campo que vai receber a informação do logador é o campo endereço da aplicação, campo bairro mesmo, cidade aqui a gente não vai utilizar, vamos botar aqui o estado, a informação do estado vai ser passada também para o campo estado ID. Então feito isso, você vem aqui em atualizar o campo com event on chase, ou seja, você vai utilizar Ajax para fazer o processamento dessas informações. Então marca aqui sim e salvar sua alteração. Então salvando a alteração, vou aqui fazer algumas alterações antes de a gente ver aí. Também aqui no script case tem algumas configurações de chave única, as barras de ferramentas. A gente trabalha aqui com os botões da barra de ferramentas. E o script case dispõe. Aqui também tem alguns botões novos, como a gente já viu lá o Quick Share. Tem esse botão cópia também, que ele copia o registro e abre um novo registro com as informações daquele registro copiado. Então é bem interessante também esse recurso aqui do cópia. Vou disponibilizar aqui para a gente ver. Mais um novo recurso do formulário. Temos aqui também a parte de layout. Como a gente mudaria um pouco do layout aí desse formulário, em vez de... Então aqui na parte de blocos, vamos criar aí novos blocos para a gente dar uma nova formatação a esse layout do nosso formulário. Então como seria? Então, vamos criar aqui alguns blocos, definir aqui o nome desse bloco de dados pessoais.
Posição do label em relação ao campo acima, dividir aqui em 3 colunas, criar mais um novo bloco, um bloco de endereço para a gente alocar somente os campos que tem as informações de endereço. Chamar ele aqui de endereço, bloco. O label também vai ser endereço. Então, criando. Pedir para exibir também aqui o título do bloco. Acima. Dividir em 2 colunas este. Criar mais um bloco. Um bloco chamado contato. Que vou colocar as informações de telefone, fax do cliente. Então, criando mais um bloco. Dividindo em 2. Esse bloco aqui eu vou colocar diferente para ele ser exibido como aba. O bloco vai ser aberto como aba. E criar um último bloco aqui chamado bloco de notas ou observações, como queiram chamar. Notas. Para colocar o campo lá com a informação da observação daquele registro daquele cliente. Então aqui eu não vou exibir o label dentro do campo, única, acima. Pedir para abrir como um aba também. Então feito isso, e salvando, vamos rodar aí nossa aplicação. Você poderia dizer, vai rodar a aplicação, não configurou os campos, os blocos. Então aqui ele somente definiu aqui, dividiu em 3 colunas. No bloco, exibindo aqui o bloco também dados pessoais. Tem essa opção também aqui para expandir, maximizar. E os outros blocos não apareceram, por quê? Porque a gente precisa definir o posicionamento dos campos dentro daqueles blocos. Então a gente vem aqui dentro do script case, em posicionamento dos campos. E aqui a gente vai posicionar os campos dentro dos blocos. Então aqui a gente vem aqui, form cliente, bloco, primeiro bloco. Temos aqui os campos um pouco mais afastados e os blocos um pouco mais recuados à esquerda. Então vamos colocar aqui os campos referente ao endereço, estado ID, cidade. Eu seguro o Ctrl aqui, vou selecionando os campos que são de endereço e depois vou mover até o bloco de endereço. Então todos aqui dentro do bloco de endereço. Vou ver o campo CEP aqui acima. Depois aqui o campo telefone e fax para o bloco de contato. E o campo notas para o bloco notas. Então feito isso aí, salvando e executando agora, já vai estar com um novo visual aí nosso formulário, um novo estilo. Então tá aí o nosso formulário. Então aqui duas abas, no caso 2 blocos abrindo em abas. Temos aqui o bloco de endereço, as informações de endereço e o bloco de dados pessoais. Agora tudo separado e organizado. O botão copiar. Então esse copiar aqui, quando a gente clica, ele abre um novo registro com as informações carregadas do registro que a gente copiou. Então já vem todo carregado. Então isso aqui é bem útil também. Dependendo aí da sua regra do negócio, da sua aplicação, pode ser útil para adiantar um registro. Então ele traz aqui o registro todo carregado, exceto o código, né? O código tem que ser diferente. Cliente ID. Então, com isso a gente viu aí alguns recursos, conhecemos a nova aplicação, vamos dizer assim, novos recursos da aplicação de formulário da versão do Script Case 6.